Bom, o título desse vídeo definitivamente não se trata de nenhum clickbait ou sensacionalismo. Eu realmente consegui entrevistar o PGV, aquele que é provavelmente o criador de conteúdo AF mais famoso, que criou o Budokai AF que marcou a infância de muitos, inclusive a minha. Eu não sei muito bem como posso começar esse vídeo, até porque essa provavelmente é a primeira entrevista que faço na vida, mas eu vou tentar meu melhor para que não seja uma experiência entediante, já que estamos falando do PGV, o homem, a lenda, a pura essência, no bom sentido. Então, antes de irmos de vez para a entrevista, vamos iniciar as considerações iniciais e também os agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente ao Pedroves, que é um canal de AF que está começando aqui na plataforma, mas ele em si já era bem ativo na comunidade AF antes disso, e até mesmo sendo o brasileiro que é ADM no maior server de AF da América Latina e até mesmo do mundo. Foi através do Pedroves que essa entrevista foi possível, já que ele tem contato mais direto com o próprio PGV, e foi ele quem passou as perguntas que eu fiz ao homem. Vou aproveitar também para pedir que vocês se inscrevam no canal dele, já que tem novos vídeos vindo por aí e também faremos collab em um futuro próximo. Um detalhe importante que preciso falar é que todas as respostas dadas pelo PGV foram somente por escrita. Desse modo, eu tive a ideia de fazer os áudios via Loquendo, justamente para fazer essa homenagem ao formato de vídeo que era tão popular nas antigas. Porém, como no dia a dia não me sobra muito tempo livre para eu fazer áudios dessa forma, agradecimentos ao canal Nightwood por ter quebrado esse galho para mim. Se inscrevam no canal dele, pois novos vídeos também estão a caminho. E como considerações iniciais, devo dizer duas coisas muito importantes. Primeiramente, é que por mais que eu tenha deixado isso claro inúmeras vezes, vale relembrar para evitar dor de cabeça, eu não tenho absolutamente nada contra o PGV, e todas as críticas feitas aqui, apesar dos exageros ocasionais e coringamentos genuínos, jamais foram feitas com a intenção de denegrir a imagem dele de alguma forma, ou dizer que ele é uma pessoa ruim. Meu único intuito sempre foi apontar os defeitos evidentes em suas obras, tudo isso com um toque de humor. Aliado a isso, a entrevista também foi capaz de abrir meus olhos para algumas questões. Eu estaria sendo mentiroso se dissesse que anulei todas as minhas críticas depois do que me foi dito, mas eu pelo menos agora consigo enxergar um valor maior na arte do PGV sem precisar me basear somente em algum tipo de nostalgia ou pelo fator na época era incrível. É sempre bom quando o criador vem a público admitir as dificuldades de produção, explicar quais foram os processos e também admitir quando algo que fez acabou não envelhecendo tão bem quanto gostaria. Então, em resumo, é isso. Ainda mantenho muitas das minhas críticas, mesmo sabendo das justificativas, mas pelo menos agora consigo enxergar mais o valor das obras. Então, fiquem com a entrevista. E não esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar e fazer alguma doação pelo Valeu Demais ou pela chave Pix. PGV, já são quantos anos produzindo conteúdo? Comecei a desenhar coisas extras de Dragon Ball desde 1999, eu acho. Pelo menos foi o ano em que eu realmente comecei, quando criança, a me envolver muito em amar a franquia Dragon Ball. Mas eu não acho que eu estava postando meus primeiros rascunhos. Eu realmente não planejei algo grande no começo, mas quando o YouTube surgiu, no começo de 2005, eu imediatamente vi uma ocasião para fazer animações interessantes. DBGT foi ao ar na Itália até 2002, então todos os fãs italianos ficaram chateados e não conseguiram aceitar que seu final fosse a palavra final sobre a série. A série em si gritava para continuar. Todas as pistas daquela época diziam que Toriyama nunca teria continuado. O fandom estava cheio de material de DBAF, então com talvez um pouco de loucura, eu decidi que teria dado uma continuação pessoal que de qualquer forma pretendia ser uma visão global sobre os desejos dos fãs. Então, o que quer que eu copiei ou reinterpretei que estava vindo de outros não foi pretendido como uma forma de roubar coisas, mas sim como uma forma de dizer: ei, estou levando em consideração sua contribuição para a comunidade de BAF. Considere que naquela época a maioria das fanarts não tinha um autor declarado e você teria que fazer uma pesquisa profunda para descobrir quem fez o quê. Tudo era diferente de hoje na internet, era parte do jogo DBAF lançar coisas, ver se os fãs teriam acreditado que era real. Talvez eu fosse um dos poucos que se importava em especificar sempre que era sobre fanarts, além de ser bem óbvio. Até o começo, apesar de DBAF ser frequentemente sobre coisas loucas e irracionais, eu me importava em moderar os eventos em uma narração suave que evitaria exageros, na tentativa de capturar também o espírito de Toriyama. Antes de fazer qualquer coisa, eu sempre me perguntava: Toriyama faria desse jeito? Talvez às vezes eu tenha respondido a mim mesmo errado e bem, não sou imune a erros, mas afinal, acho que consegui encontrar um equilíbrio entre a loucura de uma parte do fandom mais extremo e o purista que sentiu horror ao ouvir coisas relacionadas a F. Acho que muitas pessoas conseguiram apreciar essa maneira de lidar com as coisas.
Então bem, para responder à sua pergunta inicial, seriam 25 anos de criação de conteúdo, RS. Na realidade, por mais de 10 anos, eu estava quase totalmente envolvido em resolver problemas da vida, como obter um diploma universitário, trabalhar 10 horas por dia em um emprego triste da vida real, mudar para uma casa diferente por 3 vezes, arriscar me casar 2 vezes, AAXD. Eu adoraria poder fazer muito mais, mas estou feliz por ter usado o DBGS como base para começar a aprender a desenhar, mesmo que tenha absorvido muitos anos de trabalho. Eu realmente o considero uma prequela de DBF e foi certo fazê-lo antes de começar a F a sério. É um pouco triste depois de muitos anos ainda não ter um negócio real por aí, mas estou feliz que muitas pessoas entenderam quanto trabalho, planejamento e paciência estão por trás de tudo isso. Como eu digo sempre, o melhor ainda está por vir. Quais foram suas maiores inspirações e motivações para a criação do seu AF? Digo em relação aos personagens, aspectos da história e construção de mundo. Eu gosto muito de pesquisa espiritual, mas mantenho minhas próprias críticas. Não acredito em tudo que leio, quase nada RS, mas tenho um bom pressentimento em relação a conceitos narrativos muito legais que podem ser aplicados às histórias. Muitas vezes obtenho informações, ideias dos registros Akasha, que são algo como um arquivo espiritual que a maioria das pessoas acharia louco e impossível de existir. Mas os teosofistas sabem sobre isso e durante minhas pesquisas, que incluem pontos de vista até muito diferentes dos deles, devo dizer que há algo lá fora para aqueles que conseguem encontrar. Chame isso de inspiração de algum lugar acima, se quiser. Claro que também alguns livros de teosofia contribuíram para minha maneira de fazer as coisas. A Chave para a Teosofia, A Doutrina Secreta, o livro de Dzian, o Bardo Todol e muitos outros. Mais inspiração de terreno pode ser encontrada no livro de Friedrich Nietzsche Assim Falou Zaratustra, um livro para todos e nenhum, mas também em vários livros de David Icke, cujas teorias sempre fizeram minha fantasia fluir naturalmente. Também o pesquisador italiano Corrado Malanga, mesmo que nunca tenhamos nos conhecido, contribuiu com seus livros para me fazer desenvolver maneiras alternativas de ver as coisas e dar à minha narração uma camada mais profunda de leitura. Não menos importantes são os livros de Zecharia Sitchin sobre teorias de antigos astronautas, além de alguns erros históricos que podem ser encontrados neles. Sempre fui fascinado pela cultura suméria desde que ouvi sendo mencionada no filme Ghostbusters. Para responder sobre motivação, vejo no Dragon Ball original um meio poderoso de unir as pessoas, mesmo que sejam pessoas de tipos muito diferentes, e pensar sobre o sentido da vida. De alguma forma, sinto que nasci para contribuir com isso e trazer um nível ainda mais profundo e sutil de consciência, porque honestamente, não acredito em um mundo feito apenas para trabalhar, comer, defecar, reproduzir. A vida tem um significado muito mais bonito, e as pessoas precisam descobri-lo por conta própria, ou com cada pequena contribuição que os artistas underground conseguem trazer ao público. Sobre o Budokai F e o Budokai HD, quais foram as maiores dificuldades na criação deles? E como se sente em relação às críticas que rondam a internet? Acredita que poderia remover ou aprimorar algo caso surgisse a oportunidade de criar um remake ou algo parecido? A única coisa que eu teria melhorado no Budokai FHD seria a aparência final da SS Bra, mas fizemos o que era possível naquela época. As críticas geralmente não levam em conta quando as coisas foram criadas e porque elas são consideradas especiais. O primeiro Budokai AF é especial porque foi o primeiro jogo AF em uma era em que ninguém sequer tentou fazer um projeto tão ambicioso para algo jogável no PS2. Quando eu e Skasa começamos a trabalhar nele, nem sabíamos se era realmente possível fazê-lo. Presumimos que havia uma chance em alguns dos nossos primeiros testes, foi uma série de coincidências e tentativas de sorte que fizeram funcionar no final. XD, então sim, esses foram os maiores desafios. Encontrar maneiras de fazer coisas que ninguém nunca tentou ou conseguiu fazer antes. Claro que depois surgiram muitos mods melhores e muitos criadores não conseguem entender porque eles não foram tão bem sucedidos quanto o Budokai AF, que era objetivamente um jogo pior. Esse é o ponto de partida de muitas críticas, não entender o motivo disso. Algumas pessoas ficam loucas quando algo mal feito faz sucesso. Honestamente, não me importo muito com críticas, desde que alguém fale sobre você ou sua criação, significa que ele está levando você em consideração, a pior coisa é ser totalmente ignorado.
Claro que ambos os jogos Budokai AF estavam longe da perfeição, mas eu já podia dizer que meu colega de trabalho SMG está finalizando agora mesmo uma lista refeita do primeiro Budokai AF com os mesmos personagens mas refeitos corretamente. Eu consertarei pessoalmente a história original com alguns ajustes, o que levará mais tempo antes do lançamento. Será chamado Budokai AF Reloaded. Uma equipe maior também está trabalhando comigo no Budokai AF 3, finalmente um terceiro jogo completo com um modo história totalmente personalizado e com o maior elenco de AF que você já viu, permitindo que você lute as batalhas mais loucas que nem mesmo sua imaginação conseguiu conceituar ainda. Em suma, será muito divertido. Em algum momento da sua vida, imaginou que suas obras tomariam toda a repercussão que tomou ao ponto de marcar a infância e a adolescência de muitos? Principalmente quando cópias de Budokai AF começaram a ser vendidas em feiras da América Latina. Sinceramente, eu não esperava que ele fosse vendido, pois era para ser lançado de graça e usado apenas pelos donos do jogo B3 original. Mas, afinal, estou feliz se essa distribuição contribuiu para torná-lo popular. Meu principal objetivo desde o início era levar minhas histórias para o máximo de pessoas possível, mas funcionou ainda melhor do que eu imaginava. Estou genuinamente feliz que ele tenha se tornado parte da infância de muitos, pois esse jogo foi a manifestação da vida real do conceito você pode fazer o que quiser se realmente quiser, e acho que essa é uma mensagem profunda a ser entendida enquanto você está crescendo, sabendo que se algo não existe, você pode fazê-lo, e que uma pessoa normal como você fez isso, fortalecendo sua percepção criativa, permitindo que você saiba que você é o criador de sua realidade. Eu soube que aparentemente haviam planos para a criação de uma série animada de Dragon Ball GS, mas que foi cancelada. Poderia dizer o que houve ou era um projeto que não tinha vínculo com você? Fui informado sobre isso e os encorajei, mas não estava envolvido de forma alguma na criação, porque realmente não tenho tempo para fazer isso. Então não sei exatamente o que aconteceu, mas não culpo ninguém, pois fazer animação é realmente um trabalho terrível e difícil de fazer, e apenas aqueles que tentaram sabem disso. Talvez no futuro aí ajude a criar algo sobre isso. Por favor, não me odeie por dizer isso, mas você realmente deve tentar animar algo você mesmo quadro a quadro antes de julgá-lo. Em vez disso, estou envolvido em outros projetos paralelos, relacionados ao AF dos quais o público ainda não está ciente, mas você saberá sobre isso no momento adequado. Até hoje algumas pessoas não sabem o motivo do lendário bug do Nappa Super Saiyajin 4. O que ocorreu? Foi algum problema na programação do jogo ou conflito de arquivos? Basicamente o SS4 Nappa estava ocupando muita memória, provavelmente eu errei dedicando ao slot dele muito espaço reservado no arquivo onde os personagens são armazenados no jogo. Acho que esse foi o principal motivo do bug do SS4 Nappa, RS. Afinal, é algo engraçado de se falar e um detalhe que ficou na nossa memória, XD. Existe alguma possibilidade de retorno para o Ultimate Budokai AF? Haverá um Budokai AF final, o terceiro jogo final que pode ter um título diferente, mas posso dizer que já está em produção há muitos meses. Estamos realmente colocando muita energia nele. Eu, SMG, Areu PVB, Vrench e outros. O estágio de desenvolvimento está tão avançado que alguns holders maiores como Samuel Dostuff, Zaitan, Erin Blue, Dr. Game/Veco 786 já concluíram com sucesso suas contribuições pessoais para este mod. Estou aberto à possibilidade de um jogo extra ser desenvolvido a partir dele, mas não vou falar sobre isso ainda. Onde você publicava o seu AF anos atrás? Há alguma forma de acessar os sites hoje em dia? Quero fazer um fan-mangá final de DBAF depois que o filme de DBAF em que estou trabalhando for lançado. É por isso que é difícil encontrar minhas versões anteriores. Você ainda pode encontrar algo em dbaf.deviantart.com e talvez também em pgv.deviantart.com, enquanto todas as minhas páginas do Facebook foram banidas, RS. Meus sites muito mais antigos, como DBAF 135 e DragonBallNia.com, também foram encerrados. Continuarei a postar em pgv.deviantart.com e também mostrarei outras versões antigas dos meus trabalhos no YouTube, @pgvchannel. Algum dia farei um site old school adequado onde todos os meus desenhos serão armazenados, e explicações em sites mais profundos serão oferecidos, mas acho que ainda não é o momento certo para investir tempo e energias nisso. No momento, tento postar algo sobre atualizações e também coisas passadas na minha página do Twitter @PrincegasVegeta. Se você quiser acessar os sites antigos, talvez consiga encontrar algo usando o Wayback Machine, mas essa pode ser a única maneira no momento.
Poderia dizer se já teve algum desentendimento com outros criadores de Dragon Ball AF? E internamente, houve também algum desentendimento com a equipe? Como muitas pessoas sabem, meu principal desentendimento ocorreu com Tados AF. Não é algo pessoal, mas a maneira como ele voltou à cena há anos atrás deixou muitos fã-artistas de DBAF chateados. Ele alegou que a AF era algo próprio, ignorando totalmente o fandom, a tradição de AF criada por uma multidão de fãs durante os 10 anos em que ninguém sabia quem fez aquele desenho, e fingiu retornar depois de uma década e ter direitos autorais sobre ele. Não apenas alegando isso sobre um Goku Super Saiyan 4 editado com cabelo prateado no estilo SS3 e pouquíssimos detalhes extras, mas até mesmo sobre o nome DBAF. Além do fato de falarmos sobre fanarts que não poderiam ser realmente protegidos por direitos autorais, nunca haverá uma garantia de 100% de que a palavra DBAF fez sua primeira aparição no desenho que ele alega ser seu. Os textos das fanfictions de AF nasceram antes dessa imagem ou depois? Difícil dizer. Havia outras imagens com a escrita DBAF antes. Para dizer tudo, até encontramos uma primeira fanart onde a palavra F foi associada a Dragon Ball e foi lançada em 31 de março de 1991, em um doujinshi de 44 páginas chamado Apousai. A F também está presente várias vezes no mangá original de Dragon Ball nas cidades e em caixas de correio, também no especial de Future Trunks, e até na motocicleta de Bulma. Muitos suspeitam que quem usou F pela primeira vez se referiu a isso e que o significado original sempre foi futuro alternativo, pois essas cidades e cenários retratados por Toriyama foram feitos para ser um futuro alternativo para nossas realidades cotidianas. Tentei discutir com Tados F várias vezes e concordei em respeitá-lo como artista, apenas pedi a ele, sem sucesso, que respeitasse a opinião dos outros e daqueles que têm dúvidas sobre sua paternidade daquele desenho SS5 Goku. Além disso, se ele alega que o personagem é Tados usando Spirit Killer e não Goku, porque ele se importa quando outras pessoas fazem historias com Goku Super Saiyan G5? Não vou me aprofundar novamente em minhas dúvidas sobre sua paternidade, só quero especificar que sei que ele publicou no Hobby Consolas. O problema é se o que ele postou não é o primeiro desenho real que circulou na web, mas sim um retrace que ele fez dele, imitando aquele estilo. Duvido que seja uma coincidência que todos os seus outros desenhos daquela época pareçam fanarts feitos inspirados naquele desenho, com frequentemente a mesma pose de braço retraceada, pelo menos um braço, e que seja uma coincidência que todos esses outros desenhos tenham problemas de proporções e mostrem uma capacidade de desenho claramente pior. Porque aquele Goku SS5 foi uma obra-prima. Ele até tentou digitalizá-lo anos depois e o que ele fez acabou sendo um design muito pior com uma quantidade incrível de problemas de proporções. Normalmente os artistas melhoram com o tempo, não pioram muito. Mas eu aceito que posso estar errado. Esta é apenas minha opinião com base no que vejo e devo dizer que não vejo um ponto realmente bom que possa provar que o que penso está errado. Eu poderia de qualquer forma entender aqueles que pensam diferente e até respeitar aqueles que acreditam que muitas coincidências ocorreram no processo de digitalização e que isso acabou tornando a imagem original de Goku SS5 em baixa resolução diferente em muitos detalhes do que Tados AF publicou no Hobby Consolas. De qualquer forma, serei livre para dizer que pessoalmente não acredito nisso. Eu geralmente tendo a pensar que quando vejo tantos elementos suspeitos e diferenças, há uma probabilidade maior de que a verdade corresponda ao que vejo do que ao que me dizem. Seja qual for a verdade, convido todos a pensar que se um pai verdadeiro abandona sua criatura por uma década, a criatura está sendo adotada, criada e levada ao sucesso por outros. É justo que o pai retorne e reivindique o filho como seu sem nem mesmo perguntar a ele para onde ele quer ir. E esse pai fica louco. Se eu pedir um teste de DNA, então os resultados das provas trazidas são discutíveis. Em certos eu sou o cara mal dessa história. Se a imagem original de Goku SS5 em baixa resolução está em uma qualidade muito ruim para provar que as diferenças que encontrei são importantes, também está em uma qualidade muito ruim para provar o oposto de que estamos falando sobre o mesmo desenho publicado no Hobby Consolas. Então, o que quer que você pense sobre isso, eu respeito sua opinião. De qualquer forma, DBAF é sobre uma comunidade e dezenas de criadores. Não há como uma única pessoa tomar isso como algo próprio neste estágio após décadas de fanarts.
De volta à questão principal, ao longo dos anos houve vários conflitos e desentendimentos com colegas de trabalho. Eles poderiam ser resumidos principalmente para isso. Algumas pessoas queriam que eu me concentrasse apenas em animações de AF. Algumas pessoas queriam que eu me concentrasse apenas em mods de videogames. Algumas pessoas queriam que eu me concentrasse apenas em fancomics. Houve até pessoas que queriam que eu me concentrasse apenas em criar bonecos de ação. Eu tendo a fazer o que me inspiro a fazer, e tendo a dar prioridade aos problemas da vida real, considerando essas atividades como hobbies, como deveriam ser. Algumas pessoas não conseguem aceitar que eu não sou um grupo de clones criativos, mas apenas uma pessoa, RS. Há algum outro AF que você gosta ou recomenda? Quais seriam os motivos? O que eu mais recomendo é o Toyblez AF. Como sabemos que Toyotaro estava por trás do nome Toyblez. Toyotaro é o atual contador de histórias oficial do DBS. Então, bem, não consigo pensar em nenhuma outra versão mais confiável do AF. Eu até incluirei partes dele em minhas próprias histórias, integrando-as como um curso alternativo de eventos. De qualquer forma, o aspecto mais bonito do DBAF é que todos podem fazer sua própria versão dele e é sempre incrível ver e ler tantas histórias diferentes e aprender para onde a fantasia humana pode ir. Então, acho que todos nós encontraremos tempo para explorá-las todas. Fora Dragon Ball AF, existem ou existiram outros projetos não relacionados a Dragon Ball que você também já fez parte ou criou? Meus primeiros projetos técnicos foram vários mods de GTA. Um engraçado foi GTA Crucifix. Mas quando criança eu também publicava quadrinhos principalmente sobre alienígenas no jornal da escola XD. Considerando que comecei minhas aventuras no mundo Dragon Ball quando criança/adolescente, não me lembro de mais nada em particular agora. Sobre o antigo elenco de dublagem para seu AF, onde os conheceu? Eles estão ativos de alguma forma nos dias de hoje? Todos se conheceram online, sinceramente não lembro exatamente como. Não consegui manter contato com eles. Muitas vezes as pessoas acreditam que a dublagem é uma parte fundamental, na verdade é apenas o último passo. Claro que uma boa dublagem dá muito valor a uma animação, mas é literalmente a menor parte do trabalho como um todo. Então, se você trabalha em todos os aspectos, gasta relativamente pouco tempo com os dubladores. Não digo isso desrespeitosamente, mas apenas objetivamente. Também requer um tipo especial de paciência para trabalhar comigo. Se eu trabalhar o mês inteiro em uma cena específica, posso acabar não contatando os dubladores por um tempo tão longo, ou até mais. Peço desculpas às pessoas com quem não consegui manter contato, é que muitas vezes preciso decidir entre conversar ou criar algo, o tempo é limitado e tendo a preferir fazer algo em vez de falar. Houve alguma razão para deixar aqueles gritos na tela de seleção do Budokai AF? Eu acho eles legais, RS. Alguma história engraçada que queira compartilhar que ocorreu nos bastidores de algum projeto? Há muitos momentos engraçados e piadas sobre os personagens enquanto trabalhamos em um filme de animação. Só pela diversão, às vezes desenvolvemos animações até engraçadas sobre os materiais em que estamos trabalhando XD. Algum dia podemos fazer um especial de erros de gravação. Durante as primeiras dublagens, Trizen se divertiu muito adicionando linhas de diálogo extras com piadas, enquanto quando trabalhamos com KF, basicamente brincamos diariamente. É difícil para mim pensar em uma piada ou evento específico para ser contado agora, pelo menos para que seja mais significativo do que outros. Eu e Rairos Rune também nos divertimos muito compartilhando experimentos de inteligência artificial com personagens de AF. Embora ele também seja um ótimo artista, adoramos experimentar e brincar com novas tecnologias XD. O que você tem a dizer sobre as pessoas que são haters do AF? Acredita que isso tem algum sentido ou é apenas um ódio sem sentido proveniente da falta de conhecimento das pessoas? Conheço pessoas que odeiam borboleta, RS. Brincadeira, tem muita gente por aí que acredita que a AF é só um monte de lixo jogado aleatoriamente. Eles simplesmente não sabem o quanto há por trás disso e não têm coragem de explorar uma realidade ampla. Poucas pessoas querem dedicar seu tempo e entrar em realidades narrativas mágicas. Há uma decadência cultural que tende a forçar um julgamento imediato em vez de conhecer realidades alternativas de uma forma mais profunda. Acho que há uma chance de muitos começarem a reconsiderar isso depois de assistir ao nosso filme DBAF. Entendo que em 2024 é difícil envolver as pessoas apenas com historias textuais, elas precisam ver, e nós mostraremos a elas. Qual a sua opinião atual sobre Dragon Ball Super e como foi ter que receber a notícia do falecimento de Akira Toriyama? Dragon Ball Super é legal no geral, especialmente a versão mangá.
Não vou esconder o fato de que há alguns problemas em várias partes, mas muitas vezes pode parecer uma versão canônica de certos elementos de AF. Por exemplo, o paralelismo entre Eve e o Goku Black, ou entre Gren e Jiren. Nesse sentido, eu gosto. É difícil aceitar que Toriyama faleceu, mas estou feliz que ele conseguiu deixar sua narrativa nas mãos de Toyotaro. Ele encontrará uma maneira de nos surpreender, e estou feliz que um fã de AF esteja trazendo a franquia oficial. Existe algo que possa falar sobre a produção de seu filme mais recente? Alguma curiosidade interessante, se está enfrentando algum tipo de atraso, coisas assim? Eu subestimei um pouco o trabalho que ele exigiu e recebi um pouco menos de ajuda do que eu esperava inicialmente. Mas continuaremos fazendo isso até que chegue ao fim. Ao mesmo tempo, tenho que lidar com minha vida pessoal e não posso dedicar 100% do tempo ao filme, enquanto os moldes do jogo também estão sendo desenvolvidos. Tudo continuará e exigirá o tempo necessário. Infelizmente, ainda não posso estabelecer uma data de lançamento. Ainda falando sobre o filme, existem planos para uma dublagem para diferentes línguas, como português e etc? Há a vontade de fazer também versões em espanhol e português, mas acredito que temos que lançar a versão internacional em inglês primeiro e só depois fazer as redubs. Como mencionado antes, a dublagem, mesmo que importante, é um tipo de trabalho secundário, já é difícil o suficiente lidar com um idioma na fase imediata e coordenar tudo. De onde surgiu o nome Prince Gas Vegeta? Eu simplesmente tinha o Príncipe Vegeta como meu personagem favorito, referindo-me à primeira versão de Vegeta em DBZ antes de ele se tornar bom, enquanto GAS são as letras principais do meu nome verdadeiro. Você diria que algumas coisas em relação ao seu F envelheceram mal por conta da época que foi feito? Sinceramente não. Estou até surpreso como tantos detalhes presentes tanto nas minhas histórias de DBGS quanto nos conceitos de DBAF se misturam tão bem com as novas informações oficiais que viemos a conhecer nos últimos anos. A única coisa que não envelheceu bem foram minhas habilidades de desenho, ainda preciso melhorar muito. As músicas das bandas que estão no Budokai F eram as que você mais ouvia na época? Você também diria que as músicas foram uma grande influência para sua história? Eu costumava ouvir muitos gêneros musicais, mas senti que o estilo do Nightwish era muito próximo da trilha sonora japonesa original de DBZ durante a luta entre Goku e Frieza. Esse coro de eco espiritual combina bem com um tipo de chamado de destino angelical. Então eu estava pensando sobre os anjos em Dragon Ball antes mesmo de eles se tornarem uma coisa em Dragon Ball Super. Para aqueles que se lembram, meu primeiro fórum relacionado a Dragon Ball foi chamado Neo Elite em Deus. A propósito, eu acho que a saga Frieza trouxe a essência espiritual mais verdadeira de Dragon Ball e do próprio Toriyama. Eu realmente acredito que há uma necessidade desse tipo de espírito nas histórias de AF. Certamente essas eram minhas músicas favoritas naquela época, mas ainda são algumas das minhas favoritas hoje em dia. Em vez de influência, eu falaria sobre inspiração criativa. Nesse sentido sim, elas me inspiraram muito. Haveria alguma lost media a seu respeito que até o atual momento é impossível ou quase impossível de se recuperar? Sim, estou com dificuldades para encontrar algumas animações de 2015 que eu e outros colegas fizemos. RS, foi um período meio caótico para mim. De qualquer forma, vou tirar um tempo para explorar meu antigo disco rígido, aposto que estão todas aqui. Existe algo em relação a AF ou histórias alternativas de Dragon Ball no geral que você realmente não gosta? Não gosto quando as pessoas não conseguem ler um personagem. Um personagem pode mudar de personalidade se houver uma narrativa que explique o crescimento ou decadência de um personagem, então isso pode acontecer. Mas caracterizar alguém de forma diferente diretamente porque o autor gostaria que ele fosse do jeito que ele quer que ele seja é meio errado para mim. E esse é um tipo de grande problema, não ser capaz de entender completamente um personagem parando apenas na percepção exterior. Por exemplo, algumas pessoas me disseram que Vegeta nunca se suicidaria porque o percebem como um personagem forte com um grande ego. Embora a primeira impressão esteja certa, eles esquecem que Vegeta já se suicidou mesmo na história original contra Majin Buu, também estava pronto em GT para se suicidar em uma luta desesperada contra o Mega Shenron que só poderia ter levado à morte, apenas para deixar os outros deixarem terra. Enquanto isso, os eventos então mudaram. Na minha história, ele se suicida principalmente por seu próprio ego, com eventos que não quero estragar que o encorajaram a tomar essa decisão. O que eu quero ressaltar é que as pessoas precisam entender Vegeta também quando ele tem um momento de fraqueza, quando ele luta para se tornar um Super Saiyajin pela primeira vez, quando ele está em pânico total quando descobre que Broly é o Super Saiyajin lendário, quando ele chora no inferno enquanto luta contra Janemba.
Vegeta tem uma psicologia interna muito mais multifacetada do que a maioria das pessoas realmente consegue entender. Retratar Vegeta sempre seguro, firme, forte e bravo é mais uma paródia dele do que capturar também suas fraquezas. Além disso, eu entendo que é difícil para muitas pessoas ver certos conceitos sob diferentes pontos de vista. Algumas pessoas cometem suicídio porque não veem mais sentido em suas vidas. Vegeta se recusa a apenas esperar envelhecer e morrer em um mundo e em uma família que não lhe oferecem nenhuma perspectiva para encontrar um sentido em sua vida. Não é sempre uma questão de mero desespero ou rendição, em vez disso, em um certo ponto de sua existência, ele personifica a morte como se fosse seu último inimigo e ele se recusa a esperar por ela. Ele luta contra a morte quando decide estar pronto para isso, encontrando um caminho para outro poder dessa forma. Quero aproveitar esta ocasião para afirmar firmemente que se você alguma vez se sentir em apuros e tiver pensamentos tão ruins, converse com sua família e amigos e, se possível, também com o especialista que possa ajudá-lo. Se trato deste tema é porque acredito fortemente que as pessoas devem pensar sobre a morte em vez de brincar como se ela não existisse e começar a valorizar a vida mais do que o que costumam fazer. Essa pode ser uma pergunta delicada, então não precisa se sentir obrigado a responder. Como foi que conheceu Taplus? O que tem a dizer sobre a rivalidade entre vocês? Conversamos uma vez antes mesmo dos nossos grandes debates no Twitter. Eu costumo tentar mediar algo que faça sentido quando um problema é colocado. Não é uma questão de brincar com o problema, mas sim de estabelecer uma coexistência pacífica na internet. Acho que a primeira vez que ele me contatou para remover seu desenho da minha página do Facebook e eu expliquei a ele por que faria mais sentido sermos amigos em vez de ter essa atitude de censura, mesmo que fosse realmente dele. Como expliquei antes, tenho muitas dúvidas. Ele não poderia acordar depois de 10 anos e pedir às pessoas que removessem algo que faz parte da cultura popular. Como eu não queria mais discussões naquele momento, talvez eu até o tenha removido daquela página, agora não tenho certeza. Mas o debate tinha que vir a público de alguma forma, essas eram conversas privadas, e isso já aconteceu no Twitter há algum tempo, onde acho que dissemos um ao outro o que tinha que ser dito. Quero deixar claro mais uma vez, não tenho nada pessoal contra ele, ele faz quadrinhos legais e eu encorajo você a lê-los também, mesmo que eles não pareçam de forma alguma realmente conectados ao que a F sempre foi para seu fandom. Temos diferentes pontos de vista e diferentes ideias, mas não há nada de errado em conferir o que nós dois, e muitos outros também, fazemos. Por fim, tem algo que queira falar para os inscritos? Talvez alguma boa mensagem ou motivação? Se você se sente motivado a ser criativo, siga sua paixão. Mas leve sempre em consideração um plano B, algo que possa sustentá-lo para viver neste mundo louco. Transforme sua criatividade em seu trabalho principal, se você realmente acredita nela, mas não se esqueça de que o mundo está mudando rápido e temos que aprender a nos adaptar. Assim como o Saiyajin sob o exército de Frieza. Talvez essa não seja uma mensagem 100% positiva, mas é bom ser realista. Espero em um futuro onde todos nós teremos mais tempo livre para ser criativos sem buscar lucro, pelo menos eu sempre tive e pretendia fazer as coisas dessa forma apenas pelo puro amor pela série original Dragon Ball. Há chances de vermos esse futuro, espero, mesmo que passemos por tempos difíceis. Desejo a todos boa sorte.